Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão essencial. Como o nosso corpo se defende de invasores microscópicos? Temos em mãos um material, olha, super detalhado sobre imunidade a micro-organismos. Nossa ideia aqui é entender melhor as estratégias, sabe? Como o sistema imune se especializa para lidar com ameaças diferentes. Bactérias que ficam fora das células, as que entram, fungos, vírus, até parasitas. E como isso tudo, claro, ajuda a gente a pensar em vacinas. Vamos lá. Com certeza. Para começar, acho que é fundamental distinguir as duas grandes frentes de defesa. Temos a imunidade inata, que é a nossa primeira resposta, sabe, rápida, mais geral, e temos a adaptativa. Essa demora um pouquinho mais para se desenvolver, mas é muito mais específica, potente e, o principal, ela cria memória. Lembra do invasor se ele voltar. E o interessante é essa especialização que você falou, né? O corpo não reage igual para tudo. Exato. Ele adapta as armas, usa diferentes tipos de células T, como as TH1, TH2, TH17, que dão ordens diferentes. E também classes distintas de anticorpos. Tudo para ser o mais eficiente possível contra cada tipo de micróbio. É quase uma corrida armamentista, né? Porque os micróbios também não ficam parados, eles evoluem para escapar. Precisamente. Muitos desenvolveram mecanismos assim bem sofisticados para fugir da nossa defesa. E alguns até conseguem ficar escondidos no corpo, sabe? Em estado latente. Pensa no vírus da herpes ou na bactéria da tuberculose. O sistema imune controla, mas não elimina de vez. Aí, se a imunidade da pessoa cai, pronto, eles podem reativar. E rola aquele risco da própria resposta imune causar dano, né? Na tentativa de eliminar o invasor, acaba machucando nossos tecidos. É complicado. Então, como o sistema lida com os principais grupos? Bactérias extracelulares, intracelulares, fungos, vírus e parasitas. Ok. Começando pelas extracelulares, aquelas que se multiplicam fora das nossas células, certo? No sangue, nos tecidos. Como elas causam doença? Principalmente por duas vias. Inflamação, que é a reação inicial de defesa, e produção de toxinas. Tem as endotoxinas, tipo o LPS das gram-negativas, que são super alerta para o sistema imune, e tem as exotoxinas, que são venenos que elas liberam. Algumas são bem potentes, podem parar a produção de proteína da célula, ou, sei lá, mexer com os nervos, como o do tétano. E a imunidade inata, a primeira a chegar. Como ela age? Basicamente, são três mecanismos principais. Primeiro, a ativação do sistema complemento. Partes da bactéria ativam essas proteínas do sangue. Aí o complemento faz algumas coisas. Pode etiquetar a bactéria para facilitar que ela seja comida, isso é opsonização. Pode até furar algumas bactérias diretamente e também chama mais células de defesa para o local, aumentando a inflamação. Entendi. A opsonização ajuda os faxineiros do corpo, né? Exato, que é o segundo mecanismo, a fagocitose. Células como neutrófilos e macrófagos reconhecem e engolem as bactérias, especialmente se elas já estiverem marcadas pelo complemento ou por anticorpos. E o terceiro é a própria inflamação. Quando os micróbios são detectados, as células de defesa liberam sinais químicos, as citocinas, que funcionam como um chamado geral, recrutando mais e mais leucócitos para a briga. Tá. Essa é a resposta rápida. Mas e a adaptativa, a mais específica? Contra essas bactérias de fora, a estrela é a imunidade humoral, ou seja, os anticorpos. Eles são chave. Podem neutralizar as toxinas, impedindo que elas façam estrago, podem também grudar na bactéria, bloqueando a infecção ou marcando para a fagostose, que é a tal opsonização feita pelo IgG. Ou ativar o complemento via IgM e IgG. E nas mucosas, como intestino, pulmão, a IgA é super importante, barra a entrada. Além disso, as proteínas dessas bactérias também ativam as células T CD4 plus auxiliares. As TH17, por exemplo, chamam mais neutrófilos e monócitos, através da IL-17, turbinando a inflamação inicial. Já as TH1 produzem interferon gama,
que ativa os macrófagos para matar melhor as bactérias que engoliram e também ajuda a produzir os anticorpos mais eficientes para marcar as bactérias. Mas essa resposta toda pode ter um lado ruim, né? Tipo, choque séptico. Tem a ver com isso. Tem tudo a ver. A inflamação por si só pode danificar tecidos, e em infecções muito graves, a resposta pode sair do controle. Uma carga muito grande de bactérias ou toxinas pode disparar uma reação inflamatória sistêmica, no corpo todo. É a chamada tempestade de citocinas, com muito TNF, IL-6 e L1. Isso leva ao choque séptico, que é grave e pode ser fatal. A própria resposta imune vira o problema. E ainda tem aqueles superantígenos, que ativam um monte de célula T de uma vez. Exato, causam uma inflamação sistêmica massiva. E tem complicações tardias também, né? Tipo a febre reumática, onde anticorpos contra estreptococos acabam atacando o coração por engano, ou a glomerulonefrite, por deposição de complexos imunes nos rins. Nossa, essas bactérias são espertas. Como elas fogem dessa resposta toda? Ah, elas têm truques. Muitas têm uma cápsula de polissacarídeo que dificulta a fagocitose. Outras têm componentes que inibem o complemento. E uma tática impressionante é a variação antigênica. A Neisseria gonorrhea, por exemplo, consegue gerar milhões de variações de uma proteína de superfície. É como se trocasse de roupa o tempo todo, aí os anticorpos antigos não reconhecem mais. Faz sentido. Agora, e as intracelulares? Aquelas que conseguem viver dentro das nossas células, tipo nos fagócitos que deveriam destruí-las. Um desafio diferente, imagino. Com certeza. Como elas se escondem dentro das células, os anticorpos que circulam no sangue têm pouco acesso. Para eliminar essas, a defesa depende criticamente da imunidade mediada por células. A resposta inata tenta segurar no começo. Fagócitos engolem, mas essas bactérias resistem lá dentro. As células NK também podem ajudar, matando algumas células infectadas e produzindo IFN-gama para tentar ativar os macrófagos. Mas assim, geralmente a inata só controla, não elimina. Então, de novo, é a imunidade adaptativa que tem que dar conta do recado. É a chave. A principal estratégia é ativar os macrófagos que estão infectados, para que eles consigam destruir as bactérias lá dentro. Quem faz isso são as células T-CD4+, principalmente do tipo TH1. Elas são induzidas por IL-12 e ativam os macrófagos usando o ligante CD40 e liberando mais IFN-gama. Agora, se a bactéria escapar para fora da balsinha dentro do macrófago, para o citosol, aí entra outra tropa de elite, os linfócitos T citotóxicos, os CTL-CD8+. Esses matam a célula infectada inteira para eliminar o esconderijo da bactéria. A importância disso fica clara em quem tem deficiência celular, como na AIDS. Essas pessoas sofrem muito com infecções intracelulares. Mas essa ativação tão forte dos macrófagos também pode gerar problema, como na tuberculose com os granulomas, né? Exatamente. A ativação crônica de macrófagos e células T contra bactérias persistentes, como o Mycobacterium tuberculosis, leva à formação de granulomas. É uma tentativa de cercar e conter a infecção, só que essa estrutura pode causar necrose, morte de tecido no centro e fibrose ao redor. No fim, o próprio granuloma causa dano no órgão. A resposta imune, nesse caso, contribui para a doença. E o tipo de resposta T que a pessoa monta pode definir a doença, como na hanseníase. É um exemplo clássico, sim. Na hanseníase tuberculoide, a pessoa tem uma resposta TH1 forte, celular. Controla bem a bactéria, mas os granulomas acabam lesando nervos. Já na hanseníase leucomatosa, a resposta TH1 é fraca. Tem muito anticorpo, mas eles não adiantam contra a bactéria escondida. Aí o bacilo se multiplica muito dentro dos macrófagos, causando lesões bem mais extensas e destrutivas. O equilíbrio TH1-TH2 parece ser crucial. Sobreviver dentro dos fagócitos. Usam várias estratégias. Algumas impedem que o fagossomo se funda com o lisossomo, onde seriam destruídas. Outras escapam do fagossomo para o citosol. E tem as que neutralizam as substâncias tóxicas que o macrófago produz. Por isso costumam causar infecções crônicas, bem difíceis de erradicar.
Mudando um pouco o foco, vamos falar rapidinho dos fungos. Muitas vezes são infecções oportunistas, certo? Atacam quando a imunidade está baixa. Isso mesmo. A imunidade inata é crucial aqui, especialmente os neutrófilos. Pessoas com neutropenia são muito vulneráveis a fungos. Macrófagos também participam, o reconhecimento usa TLRs e receptores de lectina como as dexinas. Na imunidade adaptativa, de novo, a imunidade celular é o principal. Fungos intracelulares, como o histoplasma, são combatidos de forma parecida com as bactérias intracelulares, TH1 ativando macrófagos. Já para fungos extracelulares, como a Cândida, as respostas TH17 parecem ser bem importantes, porque recrutam neutrófilos e monócitos. Defeitos na via TH17 aumentam a suscetibilidade a infecções crônicas por Cândida. Respostas TH1 podem causar inflamação granulomatosa, que também pode ser prejudicial. Anticorpos também têm um papel. Agora sim, um tópico que gera muita curiosidade. Vírus. Eles sequestram nossa própria maquinaria celular para se replicar. Complicado, né? Sim, são parasitas intracelulares obrigatórios. Causam dano porque interferem nas funções normais da célula e muitas vezes acabam destruindo a célula hospedeira para liberar novas cópias do vírus. Como a imunidade inata reage a essa invasão? Tem duas armas principais. A primeira são os interferons do tipo I, o alfa e o beta. Quando uma célula detecta RNA ou DNA viral dentro dela, usando sensores como TLRs, RIG, ela produz esses interferons. Eles funcionam como um alarme para células vizinhas, induzindo um estado antiviral nelas, dificultando a replicação do vírus. É uma contenção rápida. E a outra arma? São as células NK, as Natural Killers. Elas são ótimas em matar células infectadas, especialmente aquelas que os vírus tentam camuflar, diminuindo a expressão de MHC de classe 1 na superfície. O MHC classe 1 é a identificação que os CTLs usam para reconhecer a célula infectada, certo? Exato. Se o vírus faz a célula esconder o MHCI para fugir do CTL, a célula NK percebe essa ausência e mata a célula assim mesmo. É um mecanismo de segurança importante. Entendi. E a resposta adaptativa contra os vírus? É uma combinação de anticorpos e CTLs. Os anticorpos são importantes na fase extracelular do vírus, sabe? Antes de ele entrar na célula ou quando ele é liberado de uma célula morta. A principal função deles é neutralizar o vírus, impedir que ele se ligue e entre em novas células. A IgA nas mucosas é vital para isso. É a base da proteção de muitas vacinas. Mas sozinhos eles não eliminam a infecção que já está estabelecida dentro das células. Aí entram os CTLs. Exatamente. Os linfócitos T citotóxicos, CD8+, são essenciais para eliminar as células que já estão infectadas. Eles reconhecem peptídeos virais apresentados pelo MHC de classe 1 na superfície da célula infectada e então matam essa célula. Isso elimina a fábrica de vírus. E aqueles vírus que ficam latentes, tipo herpes? Como o sistema lida? É um problema. Vírus como os da família herpes podem ficar no corpo a vida toda. A resposta imune, principalmente os CTLs, geralmente controla a replicação, impede que eles se espalhem demais, mas não consegue eliminar todas as células com o vírus escondido. Se a imunidade cai, o vírus pode reativar. E a própria resposta imune contra o vírus pode causar doença também? Pode sim. Tem modelos animais como o do vírus da coriomeningite linfocítica que mostram claramente que são os CTLs, ao matarem as células infectadas nas meninges, que causam a doença, a meningite. Acredita-se que na hepatite B humana, boa parte do dano no fígado também seja causado pelos CTLs tentando eliminar as células infectadas. E complexos de antígeno viral com anticorpo podem causar inflamação em vasos sanguíneos. Nossa, e os vírus parecem ter muitos truques para escapar disso tudo. Eles são mestres da evasão realmente. Primeiro, a variação antigênica. Mudam seus antígenos de superfície. O exemplo clássico é a influenza, a gripe, com as pequenas mutações anuais, a deriva, e as grandes mudanças, o salto antigênico, que cria novas cepas,
o HIV também varia pra caramba. Segundo, muitos inibem a apresentação de antígenos pelo MHC de classe 1. Produzem proteínas que bloqueiam esse processo, tornando a célula infectada invisível para os CTLs. Vírus como herpes e citomegalovírus fazem isso. Incrível! Que mais? Produzem iscas para enganar as células NK. Outros produzem moléculas que suprimem a resposta imune, como iscas para receptores de citocinas ou produzindo suas próprias citocinas imunossupressoras, como o EBV, que faz uma molécula parecida com a IL-10. E a estratégia mais direta, infectar as próprias células imunes. O HIV é o exemplo mais drástico, destruindo as células T-CD4+ auxiliares, que são centrais na coordenação da defesa. E tem a exaustão das células T também, né? Em infecções crônicas. Sim, bem lembrado. Em infecções que duram muito tempo, os vírus podem induzir um estado de cansaço nas células T, especialmente nos CTLs. Elas passam a expressar receptores inibitórios, como o PD-1, e funcionam pior. Isso ajuda o vírus a persistir. Para fechar os tipos de micróbios, faltam os parasitas. Protozoários, vermes, causam muitas doenças crônicas, um problema sério em muitos lugares. É um desafio imenso, sim. A imunidade inata contra eles costuma ser fraca. E eles desenvolveram mecanismos, assim, incríveis para resistir ou evadir da imunidade adaptativa. Contra protozoários, a fagocitose é uma resposta inata, mas muitos resistem ou até se multiplicam dentro dos macrófagos. Alguns ativam TLRs. Já os vermes, os eumintos, são grandes demais para fagocitar. As células até liberam substâncias tóxicas, mas eles geralmente têm um revestimento resistente. E a resposta adaptativa varia muito também. Varia demais. Para protozoários que vivem dentro das células, como a leishmania, que vive em macrófagos, a defesa-chave é a imunidade celular via TH1, ativando os macrófagos para matar o parasita. O modelo da leishmania em camundongos mostra isso bem. Resposta TH1 leva a resistência, resposta TH2 leva a suscetibilidade. Já para protozoários que se replicam em várias células, como o Plasmodium da malária, a defesa envolve tanto anticorpos, contra as fases que estão fora das células, quanto CTLs, para as fases que estão dentro, como no fígado. O IFN-gama parece ser protetor em várias dessas infecções. E contra os vermes? É diferente. Totalmente diferente. Contra eumintos, a resposta característica é do tipo TH2. As células TH2 produzem IL-4, que estimula a produção de anticorpos do tipo IgE, e IL-5, que ativa os eosinófilos. A IgE gruda no verme e os eosinófilos se ligam na IgE e liberam conteúdo dos seus grânulos que são tóxicos para tentar matar o parasita. Mastócitos também participam dessa resposta. E a resposta contra parasitas também pode causar doença? Frequentemente. Granulomas podem se formar ao redor de ovos de xistossoma no fígado, causando fibrose e problemas circulatórios sérios. Curiosamente, essa é uma resposta associada a TH2. Na filariose, a reação imune nos vasos linfáticos causa aquele inchaço terrível, o linfedema. Complexos imunes também podem causar problemas em vasos e rins, na esquistossomose e na malária. E as táticas de evasão deles? Devem ser boas também. São muito sofisticadas. Usam variação antigênica também. O plasmódium muda de antígeno durante seu ciclo de vida. O tripanossoma africano faz isso continuamente, gerando ondas de parasitas no sangue, cada uma com um antígeno de superfície diferente. Alguns desenvolvem resistência adquirida. As larvas de xistossoma, por exemplo, ficam mais resistentes ao complemento e aos CTLs conforme migram pelo corpo. Se escondem dentro de células, formam cistos resistentes, vivem no intestino. Alguns até largam seus antígenos de superfície, especialmente se um anticorpo se liga neles, como a entamoeba faz. E muitos induzem imunossupressão. Podem deixar as células T sem resposta, anergia, promover células T reguladoras que freiam a imunidade ou causar uma supressão mais geral, como acontece na malária e na tripanossomíase. Uau! É muita informação complexa. Mas como todo esse conhecimento sobre ataque e defesa se traduz em prevenção? Como isso ajuda a criar vacinas?
A vacinação é talvez a maior aplicação prática da imunologia. Uma conquista incrível para a saúde pública. O princípio é simples: estimular uma resposta imune protetora, idealmente com anticorpos bons e células de memória, sem que a pessoa precise ter a doença. Isso funciona melhor contra micróbios que não ficam latentes, não variam muito seus antígenos e não são mestres em suprimir a resposta imune. E quais são os tipos principais de vacinas que a gente tem hoje? Existem várias abordagens. As clássicas usam um micro-organismo inteiro, mas ou atenuado, vivo, mais enfraquecido, como as de sarampo, cachumba, rubéola, polioral, ou inativado, morto, como a da gripe injetável, raiva, poliinjetável. As vivas, atenuadas, geralmente dão uma imunidade mais forte e duradoura, tanto humoral quanto celular, mas tem aquele risco mínimo de reverter para a forma que causa a doença. As inativadas são mais seguras nesse aspecto, mas podem precisar de mais doses, de reforços. E as que não usam o micróbio inteiro? São as vacinas de subunidades. Usam só componentes específicos. Os toxoides, que são toxinas bacterianas inativadas, como as de difteria e tétano, funcionam muito bem. Outro tipo usa polissacarídeos da cápsula bacteriana, como a pneumocócica antiga. O problema é que esses açúcares sozinhos não ativam bem as células T e não geram boa memória em crianças pequenas. A solução genial foram as vacinas conjugadas. Ah, que ligam o açúcar a uma proteína. Exato. Ligam um polissacarídeo a uma proteína transportadora. Aí sim consegue ajuda das células T e gera memória. As vacinas contra IB, pneumococo e meningococo conjugadas são exemplos. Vacinas de proteínas purificadas produzidas por engenharia genética, como as de hepatite B e HPV, também são de subunidade. Geram boa resposta de anticorpos e T auxiliar, mas geralmente pouca resposta de CTL. E as mais modernas? Vetores virais, DNA, RNA... Isso gera uma resposta imune bem completa, incluindo CTLs fortes. Algumas vacinas para ebola e Covid usaram essa tecnologia. Preocupações de segurança ainda limitam um pouco o uso. E as vacinas de DNA ou RNA? Aqui, a gente injeta diretamente o material genético, DNA num plasmídio ou RNA mensageiro envolto em lipídios, com a instrução para a célula produzir o antígeno. O próprio DNA bacteriano pode agir como adjuvante. As de RNA mensageiro, como vimos na Covid-19, se mostraram muito eficazes e rápidas de desenvolver. Induzem resposta humoral e celular. E os adjuvantes que você mencionou? O que eles fazem exatamente? São substâncias que a gente adiciona a algumas vacinas, principalmente as de subunidade, para dar uma turbinada na resposta imune. Elas ajudam a estimular a imunidade inata no local da injeção. Funcionam como um sinal de perigo extra ativando as células apresentadoras de antígeno, fazendo elas expressarem mais sinais coestimuladores e produzirem citocinas. Isso ajuda a garantir uma resposta adaptativa mais forte e duradoura. O hidróxido de alumínio é o mais usado há décadas. Outros mais novos, como emulsões de óleo em água, também existem. Entendi. E para finalizar, o que seria a imunização passiva? É diferente da vacina, né? A defesa pronta. Anticorpos específicos que foram produzidos em outra pessoa ou animal. É usada para proteção rápida e temporária quando não dá tempo de esperar a vacina fazer efeito, ou contra toxinas. Por exemplo, soro antitetânico depois de um ferimento suspeito, soro antirrábico após mordida ou soro antiofídico para picada de cobra. A proteção é imediata, mas dura pouco, só enquanto os anticorpos transferidos permanecem no corpo. Não gera memória imunológica. Nossa, que jornada pelo sistema imunológico! Vimos a incrível diversidade de estratégias que ele usa para nos defender e as táticas igualmente, assim, engenhosas dos micróbios para sobreviver. Fica muito claro como entender essa batalha é crucial para a gente desenvolver vacinas cada vez melhores. Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante para o futuro, né? Considerando essa coevolução constante, com os micróbios sempre desenvolvendo novas formas de evasão, variação antigênica, supressão imune, que novos desafios e que estratégias inovadoras a gente pode esperar na próxima geração de vacinas? Será que mirar só em antígenos conhecidos vai ser suficiente? Ou a gente vai precisar de abordagens que, sei lá, modulem a própria resposta imune de forma mais ampla?
ou que talvez tentem antecipar a evolução microbiana? Fica a reflexão. Uma pergunta instigante mesmo para a gente continuar pensando. Com isso, concluímos nossa análise de hoje sobre a imunidade a micro-organismos.